E a informação da imprensa do Rio de Janeiro que começou a repercutir aqui em Porto Alegre, porque o Gabigol foi barrado no Flamengo. E novamente uma reviravolta aconteceu por lá. O jogador que estava muito próximo de renovar com a equipe flamenguista, a partir de agora tem novamente um retrocesso e o Flamengo quer negociá-lo agora na metade do ano. E no vídeo hoje eu quero te falar exatamente sobre essa possibilidade, porque foi o nome que inclusive o presidente Alessandro Barcelos, numa recente entrevista que ele deu, disse que o Inter era um dos nomes que tinha observado e observa a situação de Gabigol. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes, inclusive do Grêmio, que também tem interesse na sua contratação. E quero te falar também de um jogador que o Inter segue escondendo. E também te falar sobre o treino que aconteceu nesse sábado e a última atividade do Internacional antes do confronto de amanhã contra a equipe do Criciúma, 6h30 da tarde. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes a gente começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que também é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre Gabigol, tu gostaria dele no Internacional? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? Mas antes da gente falar sobre isso, eu tenho que te falar sobre o treino do Internacional que aconteceu nesse sábado lá no CT da Morada dos Quero-Queros, que é o CT das categorias de base do Internacional, CT aonde inclusive o Inter tá treinando, tá bom? Inclusive hoje o Inter soltou uma atualização de como que estão a reconstrução por parte do CT Partigante. A gente sabe que o estádio Beira-Rio já está de volta, vai receber a partida já no próximo fim de semana contra a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro e também posteriormente jogos da Copa do Brasil Sul-Americana, mas o Inter ainda não tem o seu CT Partigante. E hoje o Inter também publicou uma atualização sobre o caso. O Inter, desde o começo, assim, Chentes tinha projetado cerca de 90 dias até que o CT Partigante tivesse novamente condições de voltar a receber os jogadores, comissão técnica e afins. Pois bem, o Inter postou a atualização, obviamente não tem mais água no local, os gramados também do CT Partigante já estão também naquele processo de replantio e também toda a estrutura do CT, de academia, parte administrativa, parte de vestiário, a parte de almoxarifado, enfim, toda aquela parte do Internacional também já está recebendo essas devidas manutenções e até reestruturação em algumas partes, tá? O Inter projeta que a partir do mês de agosto já possa ter o CT Partigante funcionando. Falando exatamente sobre o treino, tá? E aí trazendo uma notícia não tão boa para vocês. Fabrício Bustos, lateral direito, está fora da viagem do Inter para Criciúma. O jogador tem dores na região da bacia, no choque ainda no clássico Grenal. Com isso, Hugo Malo deve ser mantido na lateral direita. Além disso, como todo mundo bem sabe, o técnico Eduardo Cudê não tem Lucas Alário, não tem Wesley, que tomaram o terceiro cartão amarelo. O Luca Holanda, que é o jogador que todo mundo sabe das categorias de base do Inter, que já está no profissional, é um jogador que também tem uma lesão na coxa esquerda. Com isso, a única opção de referência para o ataque do técnico Eduardo Cudê será o Lucas Drummond, que é um jogador que recentemente subiu também para os profissionais. Vai ser o único atleta assim, de um biotipo de referência que ele vai ter à disposição, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar é exatamente falando sobre um jogador que o Inter está mantendo um cuidado muito forte. E, medidas as proporções, o Inter está até tirando o holofote dele, que seria o de Gabriel Carvalho, jogador de 16 anos de idade que só completa 17 na próxima temporada. É um jogador que tem um jogo no profissional, em 5 minutos deu uma assistência por jogo contra a equipe do Vitória, e é um atleta que, desde, por exemplo, das categorias de base, vem despertando interesse de diversos clubes do futebol europeu. O Arsenal, por exemplo, levou um olheiro para assistir ele na Copinha, na Copa São Paulo Futebol Júnior, Além disso, é um cara que também já teve sondagens como, por exemplo, do grupo City, ou seja, do Manchester City, do próprio Chelsea, que é um clube que gosta muito de investir em jogadores aqui do cenário brasileiro.
e o Inter está fazendo uma certa cautela. O técnico Eduardo Cudê está colocando e inserindo o Gabriel Carvalho no profissional do Inter aos poucos, também para não criar daqui a pouco, né, uma própria ilusão por parte do jogador, para ele não acabar se perdendo, como foi, por exemplo, o caso do João Pégulo, que é um caso que ficou muito marcado na época do técnico Eduardo Cudê. O Pégulo sobe com o Cudê, todo mundo lembra que o Pégulo é um jogador que na época tinha 17 anos, ganha o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, sendo camisa 10, sendo destaque, ele sobe para o Inter profissional, nos primeiros jogos joga bem, inclusive faz gol, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, e depois ele acaba tendo uma queda de rendimento muito forte, até hoje, por exemplo, jogando no futebol ucraniano. Então o Inter não quer repetir essa dose, por isso que o Inter está, digamos, escondendo, essa seria inclusive a palavra, escondendo o Gabriel Carvalho, colocando ele aos poucos, por isso que ele não entrou, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro. A gente até pode entrar na discussão se isso é certo ou errado, se o Inter está acertando ou errando nessa situação, mas o fato é que o Inter está usando esta estratégia. Inclusive, deixa nos comentários se tu acha ela interessante ou não, mas é a estratégia que o Inter está utilizando sobre o caso do Gabriel Carvalho, que é um jogador que o Inter vê muito potencial e para muitos é tido como o principal jogador dos últimos anos das categorias de base do Inter. E para quem sabe, acompanha esse canal já há um certo tempo, eu falo desse jogador desde, por exemplo, do começo do ano passado, que ele já tinha jogado uma copinha com 15 anos e eu sempre falei que é um jogador que realmente se destaca muito, é um jogador diferente, tanto que contra o Vitória vocês conseguiram perceber esse atleta, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar é sobre Gabigol no Internacional, que é algo que começou a gerar uma certa repercussão, inclusive dos colorados, porque o Gabigol, que estava muito próximo de renovar o contrato com o Flamengo, agora deve ser negociado nesta janela de transferências. Inclusive ele foi barrado do jogo agora que o Flamengo vai ter nesse final de semana, não foi nem relacionado para a partida contra onde o Flamengo vai jogar agora nesse fim de semana, amanhã, inclusive no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E algumas informações, inclusive, aí eu quero repercutir uma informação lá atrás, trazida pelo presidente Alessandro Barcelos. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre essa situação. O presidente Alessandro Barcelos, lá na época de Inter e Palmeiras, quando o Inter vence o Inter por 1-0, o presidente Alessandro Barcelos vai até São Paulo dar uma entrevista para o UOL, do André Hernan. Inclusive, podem procurar aí no YouTube. E nessa entrevista para o André Hernan, o André Hernan pergunta para o Alessandro Barcelos se o nome do Gabigol era um nome que interessava o Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos, naquele momento, diz que sim, é um nome que foi sondado pelo Inter por toda a grandeza que é o nome do Gabigol. O Inter é obrigado a sondar esse nome, a cogitar contratar este jogador. Mas todo mundo sabe que hoje o Inter tem 3 centroavantes que ganham mais de 1 milhão. Por exemplo, Borré ganha 1.800.000 por mês no Inter, o Ener Valencia ganha 1.500.000 no Internacional e o Lucas Alário é um jogador que, por exemplo, ganha 1 milhão por mês. Esses 3 jogadores, por exemplo, para vir o Gabigol, teria que pelo menos sair um desses atletas. A gente sabe que, por exemplo, o Lucas Alário é um jogador que desperta o interesse do futebol da Arábia Saudita, mas até o momento não chegou nenhuma proposta. Então, daqui a pouco o Inter até poderia fazer uma troca, né? Se realmente chegar uma proposta da Arábia Saudita. Mas o que existe de real nessa situação? E aí trazendo umas informações que a gente tem lá do eixo e até da Argentina, que dizem que o Grêmio está interessado, todo mundo sabe que o Grêmio está procurando centroavante e existe toda a relação do Renato Portaluppi com o próprio Gabigol, mas os 2 clubes que estão favoritos para contratar o jogador é o Cruzeiro e o Palmeiras. Cruzeiro, todo mundo bem sabe que foi vendido agora para a SAF, né? É do Pedro Lourenço, que é inclusive dos supermercados BH, né? Tem mais de 8 bi de patrimônio e é um cara que está fazendo muitos investimentos nesta janela de transferências para o Cruzeiro, e outro seria o Palmeiras, né, que também é um time que está procurando um centroavante de muito renome nessa temporada. Ou seja, né, a tendência é que ele vá ou para Cruzeiro ou para Palmeiras, tá? E por que ele não vai vir para o Internacional? Pelo motivo anterior que eu te expliquei. Por mais que sim, o Inter tenha um certo interesse, primeiro, o Inter não tem espaço na folha salarial e, além disso, o Inter não tem, por exemplo, como ter um Gabigol no time. Vai ter que colocar um Valência, um Borré daqui a pouco no banco de reservas. Não daria, por exemplo, a ter 3 centroavantes desse calibre, né? Por exemplo, algum teria que deixar o Internacional. Borré chega agora, Valência é um jogador que está performando bem no Inter. Inclusive, nas últimas temporadas é um jogador que, inclusive, tem números melhores que do próprio Gabigol. Então, por isso, é um nome que o Inter não pensa nesse momento para a janela de transferências, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!